Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo ao requerimento do excelentíssimo senhor deputado Marquito. Esta audiência tem por objetivo discutir as obras de melhoramento e aumento de capacidade da rodovia SC-401, reunindo representantes do poder público, técnicos, entidades e a comunidade interessada. A finalidade é promover um espaço de diálogo, informações e participação social acerca das intervenções previstas para o trecho em questão, permitindo o alinhamento entre os órgãos envolvidos e o adequado acompanhamento das etapas da obra. Neste momento, convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marco José de Abreu Marquito. Convidamos também o senhor vereador do município de Florianópolis, Afrânio Bopré. Convidamos o senhor diretor de Fiscalização de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Luiz Pantoja, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário, Jerry Comper. Este cerimonial convida também o senhor presidente da Superintendência de Desenvolvimento Metropolitano de Santa Catarina, João Luiz de Mantova. Convidamos o senhor diretor financeiro da Associação Mobilidade por Bicicletas e Modos Sustentáveis, Fabiano Foga. Convidamos também o senhor representante da Associação dos Moradores dos Bairros que englobam a SC 401, Leonardo Mecabo. E, por fim, convidamos a senhora representante da Associação Procomunidade Monte Verde, a PROCON, Denise Zovarizi. As autoridades à mesa podem se sentar, por favor. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Citamos o senhor engenheiro da Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos do Governo de Santa Catarina, Aloísio Pereira da Silva. Citamos também o senhor assessor parlamentar Luiz Carlos de Carvalho Filho, neste ato representando o gabinete do senhor vereador Bruno Zilioto. Este cerimonial convida, neste momento, o excelentíssimo senhor deputado Marco José de Abreu Marquito, proponente dessa audiência pública, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu quero iniciar fazendo minha audiodescrição, porque a gente tem bastante gente aqui da SIC, mas deveria ser uma prática sempre e a qualquer momento, né? Então, eu sou um homem de estatura mediana, 1,80 m, cabelos encaracolados, meio curto, tenho um cavanhaque, estou vestindo um terno azul escuro com uma camisa branca e uma calça azul. Essa é a minha audiodescrição, para também a gente incluir aqui, né, os companheiros e companheiras da SIC que estão aqui nos acompanhando, mas também para todos nos acompanham como uma prática sempre permanente, né? Então, eu queria agradecer a presença da mesa, das entidades representativas, do vereador Afrânio, da Secretaria de Infraestrutura, dos órgãos de controle, como a SUDESC, e também agradecer as representações das entidades comunitárias, né? Essa audiência ela é fruto de pedidos da comunidade, tá? Sobre 3 aspectos principais. Eu não sei se a gente vai passar os slides, vai passar? Ele passa ali os slides. Tem 3 aspectos principais que a gente quer tratar nessa audiência pública, né? Primeiro, a gente sai da premissa que a SC 401 é a principal rodovia estadual do município de Florianópolis, uma rodovia estadual, e ela é responsável por um dos maiores fluxos internos da ilha de Santa Catarina, né?
e ela modificou completamente aquela região pela presença dela, e essa obra é uma obra desejada pela comunidade, eu acho que é importante de falar. Porém, ela tem trazido algumas consequências, essa obra, e há um déficit de diálogo com a comunidade. Essa audiência pública é um instrumento regimental legislativo que busca fazer a mediação entre a comunidade e os órgãos responsáveis. E com o objetivo, inclusive, deliberativo, né, sobre os encaminhamentos que nós trataremos aqui. Muita informação chega para a população pelas vias de comunicação, porém, esse aqui é um instrumento regimentalmente legislativo de encaminhamentos e com o poder de encaminhar. A gente conseguiu, e agradecer aqui a assessoria da casa e a diretoria que encaixou essa audiência para esse ano ainda, senão a gente teria que passar lá para fevereiro do ano que vem, mas a gente conseguiu realizá-la na última brecha que nós tínhamos aqui na comissão e na diretoria de comissões. Então, agradecer muito pela... Importante porque foi um esforço da nossa equipe com a equipe da casa, e agradecer a presença. Então, eu queria trazer aqui, né, o primeiro ponto, que é fundamental, gente, que estive visitando, inclusive, as comunidades ali na entrada do Cacupé, né, também com os dados da região do Monte Verde. A gente, não somente empiricamente, mas foi atrás das informações, inclusive a gente solicitou essas informações oficialmente pelo instrumento que nós temos legislativo de oficiar o órgão, né? E nós nos deparamos com uma situação que não acontecia, de um forte fluxo de água, uma grande quantidade de água, e que se acumulou, inclusive, e não somente pela quantidade e o volume de água que caiu, mas também pela presença da obra, e a gente foi buscar informações. A informação oficial que nós temos é que o sistema de drenagem, em decorrência da obra, não está prevista na obra, certo? E, né, falam, os técnicos, a empresa fala e transfere a responsabilidade que isso é obra do município, né? Porém, é um elemento da obra propriamente dita, que é a ampliação da área pavimentada, a mudança, especialmente de fluxos de águas, e o sistema atual não é compatível com o alto volume de água que vai coletar pela ampliação da área impermeável, né? Então, e sem contar com alguns acessos. Então, a constatação que nós temos é essa, e essa é uma primeira pergunta aqui para essa mesa, né? Que é quais as consequências e o que está previsto realmente de drenagem e de quem é essa responsabilidade. Tendo visto que nós tivemos algumas enxurradas que pessoas perderam quase tudo, ou tudo, né? Então essa é uma questão. E aqui está um pouco do que a gente veio solicitando, tem de informações oficiais e lideranças comunitárias que acumulam informações desde a década de 90, né? Ali sobre a questão da drenagem, sempre preocupadas com esse impacto, né? Então, aí a gente vê os atuais canais, inclusive a comunidade tem uma sugestão de transferir a macrodrenagem, ou a drenagem, para uma das principais vazões e não canalizá-la em vazões pequenas e restritas que não vão dar conta, ou que elas desembocam em lugares que não dão conta. Então, tem inclusive um conhecimento da região e da dinâmica hidrológica da região que pode auxiliar nesse processo, né? A questão do transporte público ou transporte de massa. Então, a grande pergunta, né? Haverá ou não haverá via exclusiva para transporte de massa? É corredor exclusivo de ônibus? É VLT? Aí, não, a pergunta inicial é: haverá ou não haverá via exclusiva para o transporte de massa na ampliação dessa obra, né? E que debate, discussão, e o que está previsto realmente nessa obra. E a terceira questão, que é a mobilidade ativa, que aqui tem as manifestações da comunidade do Monte Verde, principalmente, mas que é uma questão de Santo Antônio de Lisboa, do Monte Verde, do Cacupé, do João Paulo, né, do Saco Grande. Então, são questões que estão ali sempre permeando, que é
como ficam os outros modais, né? Bicicleta, pessoas de baixa mobilidade, pessoas com baixa visão, pessoas que estão transitando ali, que moram de um bairro para o outro, que estão caminhando, onde essas pessoas e o que está previsto na obra, incorporando ou acolhendo essas pessoas, que é um grande fluxo de pessoas com essa realidade no percurso dessa rodovia. Então, as principais questões são essas, tá? Essas são as nossas principais questões para que a gente tenha essa resposta. E o nosso objetivo aqui é uma fala de 5 minutos da mesa, até 5 minutos. Depois a gente vai abrir para 10 inscrições do público. E vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer os encaminhamentos necessários. A gente sabe que vai entrar num período de recesso legislativo, mas a gente vai estar tentando ainda essa semana, início da semana que vem, encaminhar o que a gente deliberar aqui na audiência. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar aqui inicialmente ao vereador Afrânio, para também fazer uma fala e uma saudação ao pessoal. Bem, pessoal, meu boa tarde. Parabenizar o deputado Marquito pela iniciativa. E eu quero me referir à SC 401, dizendo que ela carece, na essência, de um planejamento global sobre a 401, que envolve todos os aspectos. Porque a história da ocupação em Florianópolis, eu poderia remontar, por exemplo, quando se construiu a ponte Hercílio Luz, que vai fazer o ano que vem 100 anos da sua inauguração. A ilha descobriu o continente, serviu mais para ligar a ilha ao continente do que o continente para a ilha. Tanto é que as famílias começaram a fazer casas de veraneio na orla continental, que é extremamente bonita, é linda, mas ela foi feita uma ocupação, comprometeu inclusive a balneabilidade das praias, sem pedir desculpa pelo estrago que foi feito no continente. A ordem foi abrir, nos anos 70, a SC 401, para induzir a ocupação no norte da ilha, especialmente em Canasvieiras. Já o Hotel Canasvieiras era vamos dizer assim, um impulso à ocupação turística daquela região. Então a SC 401 era um duto de ligação, era um canal. Não foi pensada a 401 com a ocupação que ela tem hoje. Hoje ela é comércio, ela é centro de serviço, ela é moradia, ela é shopping, é revenda de automóvel, é uma outra coisa que ninguém pensou e foi deixando acontecer. De tal sorte que o norte da ilha está segregado. Por isso que cresce também lá no norte da ilha, deputado Marquito, a ideia de se fazer um hospital no norte da ilha, porque quem precisa chegar de lá para cá, de Ponta das Canas, dos ingleses, para chegar a um atendimento no centro, se tiver uma pequena batida, engarrafa e a SC 401 para. Então eu estou dizendo que falta um planejamento global da ocupação. Não é só a obra desse momento, que todo mundo está querendo, sabe o quê? É pista livre para carro. Olha, quando o governo anunciou a triplicação, chegou a falar em via exclusiva para ônibus, em ciclovia, e que a expectativa era entregar em dezembro. Nós não temos como entregar a obra em dezembro, não tem ciclovia,
ainda ontem passei por lá, eu fico querendo encontrar onde é que vai ser. E a ideia de pista exclusiva para ônibus foi abandonada ou transferida, seja lá o que for. Então, não há solução para a situação estrutural sem um repensar global, inclusive do uso do automóvel, da priorização do transporte coletivo de massa, da tarifa zero, que são elementos que possam, na estrutura do problema, superar o impasse que nós estamos vivendo. Então eu trago essas minhas preocupações, porque é verdade, inclusive, a falta de compromisso na obra entre o município e o Estado. A articulação entre esses dois entes fundamentais. Porque o nosso município, especialmente a ilha, ele é riscado de norte a sul por rodovias estaduais. Hoje é essa, mas também já no Rio Tavares, com a liberação de obras como os grandes centros e atacadistas, a situação tende a cada vez mais se agravar. Então, ou é um repensar geral, né, ou nós vamos ficar resolvendo pequenos problemas, transferindo para a semana que vem. Um alívio momentâneo e passageiro. Então, eu só tenho a minha expectativa também de ouvir os técnicos, o compromisso público da busca de uma solução estruturada. Obrigado, é a minha manifestação. Quero aqui registrar a presença também do Carlos Leite, que representa aqui o Sinduscom. Quero também justificar, depois pedir para o Fernando trazer aqui para mim. A gente convidou também a Secretaria de Infraestrutura do município e a Secretaria de Mobilidade do município, né? Ambas responderam. A de Infraestrutura falou que não era de responsabilidade dela a obra, então ela não estaria presente. E a de Mobilidade respondeu... Não, ele falou que alguém da Secretaria de Mobilidade poderia participar, né? Mas não tem alguém da Secretaria de Mobilidade Urbana de Florianópolis. Tu está designado para representar a Secretaria? Não. Tu veio participar, mas não designado para... Então tá. Então queria só deixar esse registro, tá? Eu passo agora aqui para o representando o secretário Jerry Comper, que assim que recebeu o convite me ligou, falou que a equipe estava já com outro compromisso e que o Luiz Pantoja veio representar o secretário. O Luiz, ele é diretor de fiscalização de obras da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina. Então eu passo para o Luiz, se quiser seguir aqueles 3 pontos e externalizar um pouco mais também essa relação entre Secretaria, a obra entre a Secretaria do Estado e a Prefeitura Municipal, a gente agradece estar contigo. Obrigado, Marquitos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou representante concursado da Secretaria desde 2020. Eu participei da elaboração do projeto na época do governador Moisés e do secretário Tiago. Então, a concepção da solução daquele gargalo da 401, onde nós estamos trabalhando, era para resolver os problemas específicos de mobilidade, porque lá não existia marginal, as entradas e saídas dos veículos eram de forma irregular, não existia faixa de aceleração nem desaceleração, causavam muitos acidentes, né? Então, a gente tem que, um passo de cada vez, resolver os problemas. Então, a ideia desse projeto da licitação era resolver esse gargalo, que eu acredito que, claro, que na temporada não irá resolver o fluxo de veículos, que é muito alto, mas no dia a dia da cidade trará grandes benefícios. O outro passo que a gente teria que resolver, realmente, Maquito, é a drenagem. Por quê? Porque a drenagem, o Estado, ela tem uma faixa de domínio à rodovia, ela se limita àquela área. Para a gente avançar além daquela área,
a gente teria que fazer realmente uma conversa, um convênio, talvez com a prefeitura, um projeto, um estudo, para se aumentar a capacidade de drenagem das vazões. Mas, como eu disse, é um passo de cada vez. Na gestão passada, né, não se pensou nessa situação, não tinha ocorrido. Nós estamos tentando consertar algumas coisas durante a obra, né? Fizemos galerias longitudinais que não estavam previstas em projeto. Vamos adequar o diâmetro de vazão que chegava com a montante, com a tubulação de diâmetro de 2 metros e reduzia para 80 centímetros. Então, nós vamos redimensionar, deixar tudo com o mesmo diâmetro, 2 metros, para que não ocorra mais obstrução da água nesse ponto. Mas tem outros problemas, porque a vala ali no Cacupé, ela sofre uma redução drástica. Ela deveria manter, no mínimo, o diâmetro a montante, ou ir aumentando a jusante. O que acontece? Ela chega num ponto que ela passa por debaixo de 2 casas, ou seja, de uma forma irregular. Para a prefeitura ou até o Estado executar uma melhoria naquela galeria, essas 2 casas vão ter que ser desapropriadas, para a gente aumentar a vazão da água. Então, a parte de drenagem seria basicamente isso que eu poderia, talvez, falar no momento, né? Estamos preocupados também com essa situação. Não gostaríamos que acontecesse isso novamente, que aconteceu em janeiro de 25. E agora, sobre a faixa exclusiva. A faixa exclusiva, ela é um pouquinho mais assim, preocupante. Ali onde nós estamos fazendo a triplicação, ela nos ajudará no futuro a ampliação. Mas fora daquele trecho, como que a gente vai ter que ampliar, né? Porque vamos ter que ter 3 faixas. Não podemos deixar uma faixa exclusiva de ônibus e uma faixa de carro, porque aí também não traria solução nenhuma para 401, né? Então, eu considero necessário e que a faixa seja feita na pista da esquerda. Só que hoje nós não temos parada de ônibus prevista para se construir na pista da esquerda. Que isso precisaria fazer o que é um alargamento maior. De um lado nós temos empreendimentos e prédios enormes, né, caríssimos, que a gente precisaria desapropriar um pouco mais daquela área que hoje nós estamos trabalhando. Além de termos a reserva dos carijós, que também é outro problema que a gente terá que resolver para futuro alargamento e implantação do BRT, do corredor de ônibus. Então, hoje não tem previsto na obra? Hoje, não temos previsão de colocar uma faixa exclusiva na SC. Uhum. Ele estará circulando ainda na marginal. E como a gente não concluiu a obra, assim, cravar que não será feita uma faixa exclusiva, eu não posso lhe garantir, porque a gente está concluindo, estudando, né, vendo a possibilidade de se colocar uma faixa exclusiva. Essa é a determinação da parte técnica e do secretário. E da drenagem também nessa obra não estava prevista? Não, porque a obra, ela, como eu lhe disse, né, a parte afetada está além da faixa de domínio da rodovia. Precisaria realmente ter um convênio, um estudo da macrodrenagem do local com a prefeitura. O outro ponto é sobre ciclovia e travessias de pedestre e espaços do pedestre no entorno, né? No projeto original, não se contemplou a construção das passarelas e dos viadutos. Por isso que, nesse governo, enquanto a obra está sendo executada de pavimentação, nós estamos finalizando os projetos dos viadutos, que já foram para o setor de licitação, e que até março do ano que vem elas serão colocadas na praça, para a construção daqueles 2 viadutos que foram apresentados. Um lá nos Açores e o outro na Virgílio Várzea. Já as passarelas, nós temos 3 passarelas também que serão construídas, talvez chegando até 4, porque há um pedido ali no João Paulo, no condomínio, também que se faça uma passarela. Ali depois da curva
da Madeireira, descendo para o centro. Então, essas questões serão resolvidas nesse contrato, tanto dos viadutos como das passarelas, para melhorar a mobilidade do pedestre. Hoje, as passarelas não atendem à norma de PCD. Elas são com inclinações elevadas e são muito arriscadas, né, para PCD. Ciclofaixa, uma ciclofaixa está prevista no projeto no sentido praia, saindo ali do João Paulo e indo até lá nos Açores, por debaixo do viaduto, lado direito. A bicicleta ela é faixa dupla, né? Vai e volta, pelo mesmo sentido. Mas não está em construção. Está em construção. Nós já fizemos o alargamento na marginal. Se você pegar a seção da marginal, hoje ela está bem mais larga do que 2 pistas. Por quê? Porque lá está previsto a ciclofaixa. Na subida do morro? Na subida do morro, trecho todo, do João Paulo até nos Açores, que é o trecho da obra, está previsto uma ciclofaixa. Como? O único ponto de travessia por outro lado serão as passarelas, né? Que aí o ciclista terá que descer da bicicleta e trafegar andando por cima da passarela. Oi. Pergunta? Não, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos deixar ele responder agora. Aí vamos fazer a rodada aqui da mesa e ele volta a responder. E depois a rodada das perguntas ele volta a responder. Pode ser? A última questão só que a gente falou. A relação do governo do estado com a prefeitura municipal. Não, a relação está boa. Mas quais são as responsabilidades, né? As responsabilidades a gente tem que determinar, assim, fora da faixa de domínio, teria que fazer um termo de colaboração para que o Estado pudesse intervir. Ou o Estado fazer um convênio com a prefeitura para que ela executasse o serviço de prolongamento da galeria. Dá para ser feito dessas 2 formas, mas acho que tem um estudo da prefeitura. Assim, eu não posso afirmar porque não tem um secretário da infraestrutura aqui, mas talvez tenha um estudo já de macro drenagem para a região. Aí teria que conversar com o secretário nosso, né, do Estado, o GR, e viabilizar esse acordo entre prefeitura e Estado para execução dessas obras. Então, hoje para a obra não tem hoje não tem nenhum convênio, Não. nenhum termo de cessão entre a prefeitura e o governo do estado. Não, a única coisa é conversar, a gente tem conversado, discutido a ciclofaixa, a faixa exclusiva, isso nós temos discutido bastante com eles. Então tá, te agradeço, tá? Aí vai ser essa passada aqui na mesa, daí o senhor depois pode tirar as dúvidas que foram comentadas aqui. Eu peço que o senhor também observe. Eu vou passar agora para o presidente da Superintendência do Desenvolvimento Metropolitano de Santa Catarina, a SUDESC, o senhor João Luiz. Bom dia a todos. Vamos falar juntos. Não, acho que tem que falar. Agora. Está sendo transmitido, aí todas as falas têm que ser no microfone, tá? Perfeito. Bem, primeiramente, cumprimentando o deputado pela iniciativa, cumprimentando todos os presentes que estão aqui, porque eu acho que realmente é um tema muito importante de interesse aí para toda a comunidade e para a cidade. O objetivo aqui da SUDESC, na realidade, é falar, a gente não participa de todas as áreas do projeto que estão sendo debatidas, mas o nosso olhar é sobre o transporte coletivo, né, metropolitano, que é uma das atribuições e competências da Superintendência de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de Santa Catarina. Então, a participação da SUDESC aqui na audiência é para ouvi-los, né, justamente para ter um entendimento de quão importantes são as faixas de transporte exclusiva para ônibus nas cidades, né? A gente tem essa visão, é uma visão técnica, o modelo que nós estamos trabalhando na implantação do sistema de transporte coletivo, que deve estar em execução nos próximos anos, ele já prevê o modelo de Curitiba, que é o do BRT, né, do Bus Rapid Transit, com as canaletas exclusivas segregadas para o transporte coletivo de massa, né?
Nós vemos com muitos bons olhos esse esforço do governo estadual e do governo municipal no sentido de prover essa infraestrutura. O primeiro passo e o mais difícil para se implantar uma obra de uma pista segregada ou exclusiva para o transporte coletivo são os investimentos em fazer, né? Em ter o espaço disponível e apropriado para a circulação dos ônibus. Isso está sendo feito, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande passo que está sendo feito. A utilização, a implantação e a operação depende de todo o conjunto, o arranjo, né? Por exemplo, ali no trecho da SC 401, o transporte hoje ele é municipal, da Prefeitura de Florianópolis, o transporte coletivo, né? O transporte metropolitano, ele chega até o T100, que é o terminal central de ônibus, né? Então, essa pista que está sendo construída, ela está além ali dos planejamentos da Sudesc propriamente dita. Então, deputado, a nossa presença aqui como Sudesc, não posso dar resposta para os outros itens, porque não é da nossa competência, né, do nosso conhecimento, mas é justamente ouvir e ter a sensibilidade de como a população espera e se isso se faz sentido realmente para a população a utilização das faixas exclusivas para transporte coletivo, seja ele municipal ou metropolitano. Seria isso. O plano que nós estamos trabalhando hoje, né, é implantar o BRT no sentido do transporte metropolitano, que vai desde o T100 até São José, aos terminais de São José, Biguaçu e Palhoça. Essa é a próxima etapa. Isso já vai facilitar um monte, né, o deslocamento, principalmente ali no acesso a Florianópolis, e a ideia depois é expandir em algumas vias dentro do município de Florianópolis, para poder fazer chegar o transporte coletivo com BRT até pontos importantes, como a questão de Canavieiras, a questão do aeroporto, né? Mas isso tudo depende de um arranjo com o município, porque o município de Florianópolis tem uma concessão operando hoje que vence em 2034, né? E essa concessão tem que ser respeitada com todos os contratos que estão vigentes, né? Então, eu acho que sim, o que eu gostaria de passar, eu acho a importância desse momento, é que a questão da utilização ela vai ser debatida, vem do convencimento, da necessidade, do interesse público. Vai ou não vai ter a faixa de transporte coletivo, né? Agora, o importante é ter a infraestrutura, o importante é ter já a terceira faixa, né? Eu acho que isso já é um grande avanço para a gente poder depois segregar ou utilizar uma dentro do arranjo metropolitano. Sempre lembrando que o transporte coletivo, para ele funcionar adequadamente e ter um custo que não seja excessivo para o Estado ou para a própria população, para o cidadão, é que ele tenha demanda, né? Então, o que na realidade a gente trabalha muito com números, com demanda de origem e destino, o que faz com que a gente possa projetar e sustentar uma faixa de um corredor exclusivo para ônibus é a quantidade de passageiros que pode ser transportados ali por dia. Um exemplo, os investimentos são tão altos que não justifica nós termos uma faixa exclusiva de ônibus onde a gente não tem uma demanda excessiva de passageiros, né? Uma demanda suficiente. Então, existem outras alternativas para fazer o deslocamento, né? Então, mas reforçando nessa mensagem inicial, dizendo que o importante é nós já contarmos com a infraestrutura. Isso é um grande avanço já para uma futura implantação de uma faixa de transporte coletivo naquela região. Bem, senhor, boa tarde. Eu tinha duas questões, porque o prefeito Topázio, ele diz que o projeto dele, o planejamento, era proibir a entrada de ônibus na ilha, porque chegavam ônibus com poucos passageiros e muitos ônibus, e que ele iria fazer uma estação de baldeação no continente e que os ônibus só entrariam se fossem cheios. Então, essa opinião da Sudeste que eu gostaria de saber, porque uma acaba envolvendo o transporte metropolitano,
Exatamente a ideia é fazer uma triagem ao veículo, né? Essa era uma questão. E a segunda é que as pistas exclusivas, se vocês estudam tecnicamente, inclusive o representante da secretaria, horários específicos. Nós temos o caso, por exemplo, do Rio Tavares, que é, inclusive, a pista invertida. Em um determinado horário, são 3 pistas para ir, no outro horário são 3 pistas para voltar, e que essa engenharia poderia ser pensada para o transporte exclusivo de massas, para ônibus, onde nós não precisaríamos ter 2 pistas, mais uma, com mão invertida, para facilitar o fluxo, principalmente do início da manhã até meio da manhã e o retorno final da tarde. Então, são 2 questões que eu coloco e gostaria de ouvir a opinião. Bom, começando pela segunda pergunta ali, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa técnica muito viável, né? A gente, para não fazer a segregação de 2 pistas, a gente fazer a segregação de uma pista e acompanhar o fluxo de entrada ou de saída nos sentidos, né? É uma alternativa técnica. De novo, o que diz isso a atualização dos dados de origem e destino, a demanda mesmo que vai dizer, porque, sem dúvida nenhuma, a melhor solução é nós termos as 2 pistas segregadas, uma de cada lado. Esse é o ideal, né? Agora, se não tiver a demanda necessária para que justifique a segregação de 2 pistas, uma pista, como o senhor sugeriu, vereador, é extremamente útil, já é uma solução alternativa. Mas os estudos, assim, no tempo que nós estamos, já indicam que sim, que há espaço entre São José e Florianópolis para nós termos a segregação de pistas com transporte coletivo de alta velocidade e eficiente, né? Então, esse é o norte dos nossos estudos, tá? E a segunda pergunta, eu tenho conversado com o prefeito Topázio e ele está muito otimista em relação a essa utilidade. Eu acho que talvez ele tenha se expressado mal ou ter sido mal interpretado. Não é a questão. Eu acho que o que o prefeito busca, e esse é o sentido do nosso estudo, do nosso trabalho também para esse modelo, é otimizar. Não faz sentido a gente ter, um exemplo, 100 ônibus chegando dentro de uma mesma linha com poucos passageiros dentro. Mas a ideia não é, não vai entrar o ônibus que não tenha o número de passageiros. É otimizar o estudo das linhas para que esta linha ela se torne mais atrativa, mais eficiente economicamente para os custos, seja do erário, ou seja do usuário, e que ela possa trafegar com um número maior de passageiros ocupando dentro do ônibus, né? É menos óleo diesel que se gasta, é menos emissões de poluentes na atmosfera. Então, a gente tem que pensar, esse é o objetivo. Existem, inclusive, outros meios de transporte. Por exemplo, no projeto que está se desenhando, a ideia é substituir os ônibus diesel por ônibus elétricos já, né, dentro dessa possibilidade, pensando já nas questões ambientais. Então, hoje, nós temos uma gama de tecnologia que podem suprir isso. E o projeto que está se construindo é bem forte nesse sentido. Então, e o prefeito Topázio está plenamente alinhado com isso, ele tem se colocado à disposição para contribuir do projeto da forma que for necessária. Obrigado. Eu passo agora para a representante de assuntos da Procomunidade do Monte Verde, a Procon, a Denise. Então, antes de mais nada, a Denise Zavarize não é só a Denise Zavarize. A Denise Zavarize é um monte de várias pessoas que estão aqui na plateia. Somos todos nós. Não é uma pessoa. É todo um grupo de pessoas que, em janeiro de 2025, perderam tudo. Por sorte, não perderam suas vidas. E que hoje, quando chove, como choveu na terça-feira, ficam sem dormir à noite, sem descansar durante o dia no seu trabalho, preocupados que isso volte a acontecer.
E vai voltar a acontecer. O mapa que está embaixo é uma projeção. É uma projeção de até onde vão chegar as enchentes. Não é se, vai. E não é quando, pode ser amanhã. Nós fizemos vários estudos com relação a essas questões. Mas tudo partiu do encontro dos moradores tentando resolver os seus problemas, porque o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo tanto o Estado quanto a Prefeitura se mostram ausentes. Essa ausência faz com que os moradores tenham que tentar, de alguma forma, resolver seus problemas. E com relação àquela questão de se existe uma previsão de estudo hidrográfico ou de questões de problemas de enchentes no município, ele não existe. Admitido numa reunião do CONDEMA, a própria Floran admitiu que não há nenhum estudo. Agora, em troca, no nosso bairro, ali naquele trecho pequeno, entre as Madeireiras e a entrada de Cacupé, tem 8 rios. Alguns deles já não existem mais. A fim de facilitar a vida de alguns empreendimentos, eles foram juntados e, ao invés de irem para o mangue, hoje vão todos para uma mesma canaleta, para um mesmo rio, e fazem com que as enchentes aumentem no bairro. Não há nenhum tipo de estudo que minimize isso. Não há nada que nos proteja disso, inclusive. Quando eu vejo as propagandas sobre a defesa civil, me dá vontade de chorar. Porque não tem nenhum programa de defesa civil no bairro e da próxima vez que acontecer, nós vamos ter que fazer a mesma coisa que fizemos dessa última. Sair correndo. Tirar pessoas de dentro de casa. Pessoas com filhos na cama. Com familiares doentes. São pessoas, é gente. E eles contam muito mais do que qualquer outro empreendimento. Então, na hora que se fala que você vai asfaltar mais e que não se fala em fazer drenagem, me desculpe, isso é irresponsabilidade. É falta de respeito. É uma questão básica. Derrama um copo d'água em cima de uma lajota e derrama um copo d'água dentro de um vaso. A água em cima da lajota vai ficar ali. Em cima no vaso ela vai ser absorvida. Cada vez que nós construirmos mais, cada vez que nós botarmos mais asfalto, nós temos que pensar nas consequências do que nós estamos fazendo. Porque também isso vai trazer novas construções. Vai diminuir cada vez mais a drenagem do solo. Vai nos colocar cada vez mais em risco. E é por isso que a gente agradece profundamente o deputado. Ser ouvido é o primeiro caminho para resolver os problemas. Nós temos buscado ser ouvidos desde janeiro desse ano. E, finalmente, nós começamos a ser ouvidos. Agora, nós temos que encontrar soluções. Porque tem que ter claro isso. Ninguém aqui está brigando com ninguém. Ninguém aqui está disputando nada. Nós só queremos viver melhor. Nós só queremos poder dormir à noite. Nós só queremos poder garantir a segurança das nossas famílias. Nós só queremos poder viver. E é isso que nós vamos fazer. Podem ter certeza. Porque nós vamos voltar aqui tantas vezes quanto for necessário e vamos continuar nessa luta. Essa luta não termina enquanto não se resolver. E tem como resolver e nós vamos resolver. Muito obrigado. Foi
uma das motivações que nos fizeram a chamar essa audiência pública e convocá-la ainda esse ano antes de finalizar o recesso aqui por conta dessa urgência, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que sair com um encaminhamento concreto aqui também, sabe? Vou passar para o Fabiano, que é diretor financeiro da Associação Amobice. Oi. Bom, eu sou Fabiano, eu sou um homem que ainda está com cabelos castanhos, 1,75 m de altura, 80 e poucos quilos. Estou trajando uma roupa com diferentes matizes de azul, incluindo um tênis, um shorts, não é uma bermuda, é um shorts, e uma camiseta. Eu estou bastante diferente das pessoas ao meu redor, que estão de paletós. E essa forma diferente de eu estar é porque assim é que é melhor, num verão, numa cidade turística. E isso daí me torna diferente. Me torna tão diferente que foi um pouco estranho pedir aqui para ser cadastrado como autoridade. Então, já começam os olhares diferentes a partir da forma como eu me visto. E isso acontece também pela forma como eu me locomovo. Tá ok? Eu acabei caindo aqui nessa reunião um pouco de gaiato. Não era para estar aqui em cima, era para estar aí embaixo, mas a nossa diretora financeira chegou, a diretora administrativa chegou agora há pouco apenas. Então eu acabei vindo para cá. Então, mas assim, foi bastante providencial eu estar aqui. Porque nas últimas semanas eu pedalei mais de 250 quilômetros pelo trecho de obras da SC 401. Eu pedalei e eu também usei o ônibus, porque, enfim, tiveram dias de chuva. E nesses 250 quilômetros eu percebi muita coisa. E a primeira coisa, o engenheiro que projetou a obra não pedala. O engenheiro, ele não conhece os caminhos utilizados, ele não conhece os traçados. E eu diria mais, assim como aqui na LESC, o engenheiro considera o ciclista uma persona non grata. Ok? E aí, Luiz, coitado de você. É uma pena que é você aqui tendo que ouvir o que a gente fala e não o secretário Jerry Comper. Mas assim, ter a ciclovia apenas um lado é tão anedotal, é tão caricatural, que quase que, se não fosse pela minha vida em risco, eu daria risada, eu gargalharia, falaria, não, você não está falando sério. Gente, a ciclovia, eu falo ciclovia, não ciclofaixa, que inclusive tem um trecho lá, tem cerca de 250 metros de ciclovia já feita, tá? Está sendo quebrada paulatinamente, porque ainda tem obras a serem feitas. Mas, se não forem feitas de ambos os lados, impede o uso da bicicleta pelo lado onde não tem a ciclovia. Como um ciclista, como um trabalhador, como um habitante de Santa Catarina, vai acessar o comércio de bicicleta? Como ele vai trabalhar no comércio que está do outro lado? Ele vai colocar sua vida em risco, como eu coloquei durante mais de 200 quilômetros nos últimos semanas? Gente, vocês estão querendo aumentar a estatística de mortes pela SC 401? Eu pareço emocionado, mas eu estou menos do que vou ficar ainda, tá? Tipo assim, você está falando, o ciclista, você não pode ir na hípica, você não pode acessar o loteamento que tem lá na entrada do Cacupé, porque se você for, tu vai entrar com o carro a 80 km por hora ao seu lado. É isso que está sendo planejado? É esse o nível de desenvolvimento? É essa a preocupação com os habitantes de Santa Catarina? Com a mobilidade urbana? Eu quero acreditar que não. E é uma pena, Luiz, que é você que esteja ouvindo isso, tá? Não era necessariamente para estar para você, mas acabou caindo sobre o seu ônus. E eu também queria falar o seguinte. A gente fala tanto do Plamus, e eu tenho certeza que muita gente não leu o Plamus. Porque aproximadamente 45% das pessoas que se deslocam pela SC 401... Eu vou pedir 2 minutos, se possível. 45% mais ou menos utiliza-se do transporte coletivo.
Será que não vale meia faixa para essas pessoas? Será que será que elas não valem meia faixa? Não, precisam ser 3 mais 5 faixas, não, mas não pode ter. Gente, metade das pessoas quase utiliza o transporte coletivo naquele trecho. Tá? E mais, por que tem que ter ciclovia ali? Primeiro, é lei. É a lei do sistema cicloviário de Santa Catarina. E aí, aqui vem uma nota anedotal. Tá? O primeiro projeto de lei do sistema cicloviário, ele acabou caindo na mesa do deputado Aldo Schneider. E o Jerry Comper era chefe de gabinete do Aldo Schneider. Esse projeto acabou não indo adiante. Eu mesmo cheguei a falar com o Jerry, não conheci ele na época, ele não era deputado, mas esse projeto acabou ficando engavetado ali. Não passou por nenhum outro local. Eu espero realmente, Jerry, quando você me ouvir, que eu acredito que isso vai chegar a você, eu espero que, diferentemente de quando esse projeto de lei chegou na sua escrivaninha, que os apelos dos ciclistas cheguem a você. A gente só quer pedalar para ir para o trabalho, para o deslocamento, que foi como eu fui, para desporto, sem precisar nos preocupar em colocar nossa vida em risco. Muitos de nós, eu moro sozinho, mas muitos de nós temos a quem voltar para casa. Tem pessoas nos esperando, muitas delas, inclusive, que nos amam, tá? E, por fim, em 2009, nós tivemos britânicos e holandeses aqui em Florianópolis, e eles falaram o seguinte: não adianta eu tratar da obesidade afrouxando o símbolo. Ampliando o número de vias apenas. E, por fim, num projeto de desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento de mobilidade, é muito estranho que o projeto em execução seja um projeto de um país subdesenvolvido, seja um projeto que desonra aos catarinenses, aos moradores de Florianópolis. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora para o Leonardo, que representa as associações moradores dos bairros que englobam a ASC 401, ou do entorno, né? Obrigado. Obrigado, Marquito, deputado. Eu até, primeiramente, preciso agradecer a oportunidade, né, que é a nossa comunidade, a nossa rua, que hoje eu também, ali como o nosso colega ali, acabou representando, né? Eu também cheguei um pouco antes, em função dos atrasos da SC 401, e então eu consegui me inscrever e falar em nome da comunidade. Na ocasião onde você foi lá conversar com a comunidade, estava o professor Levi e a dona Gladys, né? Eu sou morador ali há apenas de um ano atrás, um pouco mais de um ano. Eu tenho presenciado, eu passei inclusive nas imagens que haviam passado ali, né, a minha casa é no final da rua da Natalina Machado, onde passa esse córrego. Então eu tomei um susto muito grande, né? A minha casa realmente encheu bastante, principalmente na parte de trás, né? Embora o proprietário tenha feito algo que ajudou a não ser pior a situação, mas o que a gente está passando lá é um problema histórico, né? A comunidade aqui, a comunidade que está representada também do Monte Verde, do Saco Grande e da entrada do Cacupé, eles vêm passando por isso há décadas, né? A gente conversou muito, né, com o professor Levi, que isso é algo histórico. E na década de 90, mais ou menos, teve um projeto do governo estadual para fazer uma grande obra de macrodenagem ali. Essa obra, inclusive, desapropriou alguns terrenos ali às margens da BR, da SC 401, onde, inclusive, hoje tem um canteiro de obras ali da Itajuí, uma empresa que está ali fazendo a parte de saneamento ali da região do Saco Grande, da estação de tratamento que vai ter ali, né? Acho que, se eu não me engano, João Paulo, né? Saco Grande também. E então essa obra ela foi abandonada. As pessoas que daquele terreno ali foram indenizadas e a obra foi abandonada. Essa obra
seria parte da capacidade aumentada que teria que ter, porque ali, até como o vereador Afrânio, né, falou, historicamente a cidade foi se desenvolvendo desordenadamente, né? E toda essa região, a gente entende, toda a comunidade, as comunidades que estão ali ao redor do Saco Grande, do Monte Verde e da entrada do Cacupé, nós entendemos que é importante tratar da mobilidade, né? O governo estadual é responsável por isso, tem que valorizar e facilitar, principalmente o transporte coletivo, cicloviário, né? A gente entende isso, mas a nossa preocupação desses moradores é com a segurança com essas questões de alagamento, de inundações, de aumento da quantidade de água que, com as mudanças climáticas que tem aumentado. Eu passei por essa grande enchente que aconteceu no dia, essa inundação do dia 16 de janeiro deste ano, e foi assim algo assustador. Aquilo eu nunca tinha visto aquilo, o medo de todo mundo de estar perto daquilo, de você ver aqueles níveis de água, a SCC toda praticamente cheia, né, tendo que estourar a mureta de divisória da pista para poder passar para o outro lado. Então, assim, essa região desses bairros, ela é uma região que tem uma feição geográfica que faz com que toda aquela água que escorre dos morros, ela precisa de um tratamento, de uma canalização adequada. A gente sabe que tem estudos da Defesa Civil aqui do município que fizeram um convênio com a Caixa Econômica Federal em 2014. E todos esses problemas de inundação, de perigo de deslizamento, áreas de risco, foram mapeadas. As obras foram, inclusive, orçadas. Se você olhar o plano lá, tem as obras orçadas, obras de contenção, obras de investimento na infraestrutura urbana, né? E isso não andou. Então, o que a comunidade precisa é que haja esse trabalho conjunto, como, né, foi dito antes, que haja um convênio entre o Estado e o município. A prefeitura tem que fazer essa interligação, a obra tem que prever a ação que a prefeitura precisa fazer para que as águas sejam conduzidas para o mar. As águas precisam ser conduzidas para o mar com segurança e que não haja nenhum tipo de impedimento por parte da obra da SC 401. Obrigado, mais um minutinho. Então, só para terminar, né? Essas águas elas têm que passar com segurança e a obra, ela inclusive está jogando uma parte da canalização que está sendo construída, que foi prevista. Eu tive acesso ao projeto. Está jogando inclusive para o nosso córrego, o córrego da entrada do Cacupé, que já está assoreado. Essa obra que tem antiga, ela não vai comportar, ela não comporta o volume de água que vem. E, inclusive, do lado do morro do Cacupé, do maciço do Cacupé, vem muita água que desce praticamente por cima da nossa rua. Então, não dá para simplesmente limpar córregos, limpar valas, desassorear tubulações. Nós precisamos dessa obra maior, essa obra que precisa ter um envolvimento do Estado, junto com a Prefeitura, e essas águas sejam conduzidas com segurança em direção ao mar. Tem como fazer isso, a gente já viu o projeto, tem um projeto antigo, e é algo que precisa de investimento e de articulação entre o município e o Estado, talvez até a nível federal, porque realmente é sério, então, do ponto de vista financeiro, né, talvez, mas é muito sério. A gente não tem nada contra. Luiz, inclusive, a comunidade está reivindicando, através de estudos que fizeram, né, que essa canaleta lateral, ela não desemboque naquele córrego do Cacupé, mas que ela seja conduzida, e aí usando os dois lados da rodovia, né, e ela desemboque no córrego que tem mais vazão, que é aquele córrego ao lado do shopping... Isso, que seja conduzido até o do governo.
aquele canal de drenagem que, na verdade, isso, que é do governo. Então, oi? É, porque ali tem uma vazão maior. Então, tem uma comunidade, porque... É, lá o do Palácio, aquele do Palácio, que daí sai já diretamente no manguezal, né? Então, essa é uma questão, né? E depois também a preocupação da descida do morro, do cemitério, vamos chamar assim, também ser canalizada para que não haja e afete a comunidade do Saco Grande e do Monte Verde. Então, existe aí, né, uma visão sobre a macrodrenagem que, na execução da obra, já poderia facilitar. Porque hoje, como está sendo jogada, ela acaba, de alguma forma, tendo uma contribuição extraordinária com a capacidade que tem, como mesmo vocês já identificaram. Não tem capacidade ali de escoar esse volume. Ele está ficando aonde, né? Ele está indo na casa das pessoas, né? Então, eu queria trazer isso até tempestivamente, assim, porque eu acho que a gente pode tirar um encaminhamento daqui, entendeu, Luiz? Eu sei que a tua condição aqui é de fiscal e tal, mas o meu papel aqui de fiscalizador também é de garantir que a gente tire um encaminhamento em relação a isso, enquanto ainda tem obra, tem contrato, e pode-se garantir um pouco desse bom senso, né? É isso. Eu vou abrir as inscrições aqui. O primeiro inscrito é o Lino Pérez. Oi? Tem as inscrições aqui, ó. Acho que é aquela moça ali que fez as inscrições, ó, as moças. O Lino, ele vai estar representando um coletivo, então ele vai ter 5 minutos, tá? E depois as inscrições que foram feitas vão ser 3 minutos, sem acréscimo. Porque a gente tem um horário para finalizar aqui. Alô. Bom, boa noite aqui. Eu cumprimento o nosso deputado Marcos Abreu, o Marquito e a toda a mesa, e principalmente, em especial, as lideranças comunitárias que estão aqui presentes, e que a gente conhece, mas vem acompanhando há alguns anos essas lutas todas na cidade, né? Meu nome é Lino Fernando Bragança Pérez, eu estou representando aqui um coletivo na área da mobilidade e cidade, né? Bom, eu sou professor aposentado da Universidade Federal, e agora estamos lá novamente na pós-graduação, curso de residência, mas principalmente constituindo um grupo chamado GT Cidade e Mobilidade, que se constitui do Instituto Cidade e Território, que eu presido, que é fora da universidade, um trabalho que a gente faz técnico, acompanhando as várias comunidades, vários temas da cidade, planejamento urbano, mas também constituindo dentro da Universidade Federal o grupo GEMURB, que já tem 15 anos, o Grupo da Mobilidade Urbana Sustentável, que eu coordeno, e também tem o grupo da UDESC, que é do laboratório, da parte de planejamento territorial, com o arquiteto Jorge Rebolo, que, aliás, ele tem mais de 30 anos trabalhando no planejamento urbano do Estado, né, o Jorge Rebolo. Então, esses coletivos, nós realizamos um seminário, agora recente, foi agora em outubro, inclusive estiveram lá também o LabTrans, que trabalha com a questão da mobilidade urbana no país, inclusive, é muito prestigiado esse laboratório. Também estiveram o professor Werner, que hoje é da pós-graduação, mas é do grupo, do Observatório da Mobilidade Urbana, da Universidade Federal, que, aliás, está com um projeto desenvolvendo, que se referiu ainda há pouco o João Luiz, do BRT. Né? Bem, e eu quero só destacar que não vai dar tempo aqui, nós elaboramos uma carta, que nós estamos entregando aqui para o nosso deputado, e para a comissão, e para a LESC, que são muitos anos de estudos, mas a gente coloca rapidamente, vamos dizer, os pontos de caracterização do problema, que diz respeito ao crescimento desordenado, isso é uma questão óbvia, já não é de hoje, eu sou arquiteto de formação, o problema é muito antigo aqui na ilha, já tocou alguns pontos, o próprio vereador Bafrânio. Depois, há nesse sentido, uma conurbação, uma cidade desgastada, e agora que o processo do plano diretor atuou aqui, explodiu a cidade para as periferias. Hoje nós temos a maior parte da população nas periferias, de baixa renda até 2 salários mínimos. Né? E o outro ponto também é a fragmentação da gestão, é uma governança fragmentada, que não se resolve com a região metropolitana. Está há muito tempo, apesar do Estatuto da Metrópole. Também nós temos uma desigualdade territorial, como eu falei. Florianópolis, em termos proporcionais, de 1 milhão de habitantes que nós temos na região metropolitana, que 500 mil na capital, é uma das cidades mais segregadas, paradoxalmente, do país. Né? Então, eu queria colocar isso também, que há uma profunda desigualdade, há mapas do IBGE colocando, inclusive, a população negra
pobre, está todas nas periferias, ou aqui na capital, nos morros, em áreas que são ambientalmente inapropriadas, né? Também nós temos uma malha fragmentada, que é colonial, nós temos servidões, né? Que é absurdo isso. Né? E nós temos a segunda cidade do Brasil que mais tem carro, em proporção ao habitante, depois de Brasília. Então, carro de último modelo, e você tem uma malha antiga anciã, que é da malha urbana as piores da América Latina, para quem não sabe, né? E nós temos também deslocamento, viu, João Luiz? Que é os piores, proporcionalmente, às vezes, maior proporção que São Paulo. Deslocamento, você 2 horas, uma cidade, um território pequeno. São Paulo é 15 bilhões. Não é? Bom, e assim vai. Tem outro ponto que nós queremos destacar, portanto, é o transporte público ineficiente. Isso é uma vergonha, quero colocar aqui. Tá? Já tem estudos sobre isso, e não se resolve. Porque aqui o monopólio de transporte é uma vergonha. Isso aqui. A prefeitura está sob controle. Já fui vereador, junto com o vereador Frânio. Fizemos estudos sobre isso, colocando o dedo na ferida. A prefeitura está a reboque do monopólio. E ela controla os dados. Nem isso, nem para a gestão pública decente, tem que controlar os dados. Mas é o contrário, ela fica a refém. E o outro ponto também nós queremos colocar aqui é uma dependência do transporte individual. É uma vergonha. Florianópolis, desde o plano diretor de 76, ele é baseado com Brasília. No carro. É todo baseado no carro. O Galmades, que faleceu, que foi no meu curso lá, ele fez um modelo que tinha todo o carro ia até a ilha, o cara ia até a borda da praia. Esse modelo até hoje está colocado. Por isso o transporte público não sai. E nem o marítimo, já tem 40 anos o transporte marítimo, também é uma vergonha. Nós estamos por todos os água e não conseguimos transporte marítimo. Bom, então, e por isso eu queria colocar, e portanto a acessibilidade, nem falar. Por exemplo, ciclistas, eu coloquei os idosos, pessoas com deficiência. A Denise Siqueira, que foi me orientando no mestrado, ela sofre nessa cidade. É impressionante, e ela não é considerada. Ela já orientou IPUF e não consideram os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Para mim, a partir dela, uma cidade democrática que parte desses seres. Sem isso, não há democracia metropolitana e nem urbana. E a partir daí, isso não dá para detalhar tudo aqui, viu? E nós colocamos o aspecto, viu, Denise? A questão do ambiente. Porque é uma cidade que 30 segundos para o Lino finalizar. Para fazer o debate, né, que nós apontamos a saída para isso. O GEMU já tem chama sistema SIMT, Sistema de Transporte Integrado Metropolitano, que é um avanço que foi com o anel em torno do maciço do Morro da Cruz, que é o BRT, mas no BRT tem que ser discutido, viu? Porque tem o VLT. E tem outras questões, é a questão não só exclusiva, mas preferenciais, na linha que a Frane colocou. Então, deixo aqui à disposição, nós temos medidas também a curto prazo, a longo prazo, estruturais, e a curto prazo, deixamos para resolver agora, imediatamente, para sair desse problema, que é um absurdo, um dos piores sistemas de mobilidade que nós temos do país. A gente vai encaminhar esse documento também para a Sudesc e para a Secretaria de Infraestrutura. A gente manda... Agradeço. Perfeito. Então, eu queria colocar isso aqui também, deixar um recebido aqui. Obrigado. Vou dar um recebido. Tá. Obrigado. Gente, eu vou ter que fazer um combinado com vocês. Ó, vamos ter 2 minutos, tá? Para cada um. A gente tem que fechar às 7 horas aqui, não tem outra escapatória. Então, vai entrar todo mundo para falar, que pediu, e é 2 minutos. Então, eu vou chamar aqui o Alexandre Stupp, que é da Associação Moradores do Monte Verde, e eu já vou pedir para preparar o Cristiano dos Passos, que é a Associação do Monte Verde também. Tá? Então, vai cada um. Eu vou chamar um e já preparo o outro, para daí já dar a sequência, tá bom? E depois o Luiz vai ter que dar a resposta para tudo. Tudo bem? Vou tentar ser bem rapidinho aí. Moro no Monte Verde, bem no centro do Monte Verde, perto das pracinhas ali, perto do Bistec. Tenho os filhos, circulo pelo toda a nossa micro-região.
vou lá em cima na sede, vou na creche da Procon, vou na creche na Orlandina Municipal, na escola Laula Lima, no nosso posto de saúde do Saco Grande. Quando queremos sair, vamos no Sesc Cacupé. Quando queremos um peixe, vamos lá no Rancho do Dia, no João Paulo. A gente circula, o Monte Verde é a centralidade da região. Só que eu não deixo eles irem de bicicleta. É um risco muito alto. A gente não vai nem a pé, a gente faz tudo de carro. Carro, carro, carro. Quando a gente consegue ir até o João Paulo, ia e voltava, nós começamos a contar as construções. Haviam 18 empreendimentos em construção no João Paulo, agora desandou a ter no Cacupé. E aí também agora dentro do próprio Monte Verde. A SC 401 está de costas para nós. A gente não sabe nada, nós estamos com medo. No início dos anos 2010, 11, 12, nós vimos a primeira corrida que deu ali de construção. A disputa que teve uma churrascaria e uma empresa de material de construção com outra que veio do Paraná, construíram bem rapidinho antes da outra, deu a primeira chuva, alagou tudo o estacionamento. A gente lembra, nós falamos, alagou tudo, deu um prejuízo enorme nos carros. Nós estamos com medo das construções, senhor fiscal, senhor engenheiro. Vocês têm que prestar conta para nós. Vocês têm que ir lá numa reunião da Procon, na SIC, fazer uma prestação de contas. Quando o governador Moisés nos mostrou lá numa reunião lá em Santo Antônio, é totalmente diferente. Vocês estão gastando uma fortuna num acesso lá para Santo Antônio, lá naquele dos Açores, e não tem verba para ponto de ônibus. Aonde é que os trabalhadores que moram no Monte Verde, no Saco Grande... Esse é o recado. Nós temos muita gente que mora, atravessa os trabalhadores de linha de frente, saem do shopping, das lojas, vão trabalhar nas obras, vão trabalhar no centro aqui, atravessam a SC 401 a pé na corrida. Como é que vai ser com 6 pistas? E sem parada de ônibus? Então, eu estou cobrando vocês, fiscais, que o fiscal tem um papel muito importante de ter esse olhar da população e do controle social. Então, eu peço ajuda nisso, vereador. Não somos contra as obras, mas que elas atendam, estejam de frente para nós. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Agora o Cristiano, e daí já preparo o João Silveira, que é da Isaac Júnior. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tinha até preparado um discurso, mas a Denise falou tão bem por nós ali, agora o Alexandre também complementou muito bem. Eu sou da comunidade do Monte Verde também, sou nativo da cidade, passei boa parte da minha vida morando no continente e estou há 22 anos no Monte Verde, né? E a gente tem visto que a cada ano, a cada verão, a cada chuva, a situação tem piorado, né? Principalmente devido à quantidade de obras que são feitas ali na região, os shoppings, os megamercados. Hoje mesmo está sendo inaugurado um megamercado lá, né? E curiosamente a estrada ficou pronta, uma boa parte da estrada ficou pronta bem de frente a esse novo mega empreendimento, né? Parece que não é feito por acaso, né? Parece que isso realmente vem para estimular que haja mais obras ainda na região, né? E talvez assim algumas pessoas que não sejam da região do Monte Verde estejam estranhando as falas, né, que tenha tanta gente da região aqui, né? Mas é que o Monte Verde, pessoal, é uma região próspera, é uma região organizada, tem moradores que estão batalhando pela sua sobrevivência, não é nem só por uma questão de ter a melhor casa, o melhor empreendimento, enfim, mas é pela sua sobrevivência mesmo, né? E nós temos lá estudos feitos, o Alexandre é um grande especialista nos rios, ele tem estudado há bastante tempo esses rios todos que existem na região, alguns inclusive foram apagados por essas obras, né? Nós temos um estudo arquitetônico
talvez até o professor Lino Pérez depois possa conhecer também, feito por um morador do bairro, né? Fez toda a graduação dele em arquitetura, projetando uma grande obra na região para criar aquela ideia de cidade esponja, né? Porque a gente tem um rio bastante grande que circula ali no meio da praça principal. Então, assim, o Monte Verde tem potência, ele tem desejo de mudar, ele tem desejo de fazer as coisas certas, e ele não é, como já foi dito aqui, nós não somos investimento. Nós queremos simplesmente que nós sejamos vistos, né? Que nós sejamos respeitados enquanto moradores, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que não dormem. Na última terça, depois de todos os recados da Defesa Civil, fechamento de escolas e tal, às 5 horas da manhã eu já estava acordado com o barulho da chuva, porque a gente realmente fica em pânico com as águas, quando as águas começam a cair do céu. Não deveria ser assim, né? As chuvas deveriam ser simplesmente um fenômeno natural, pelo qual a gente deveria agradecer, inclusive. Mas não, as chuvas agora têm sido para nós um terror, né? Então é isso, eu queria dar esse recado em nome dos moradores do Monte Verde. Obrigado, Cristiano. Muito bom. Agora o João, da ESAG Júnior, e depois o Carlos Leite, do Sinduscom. Bom, boa noite a todos. Eu sou ESAG Sênior. Tá? Obrigado, Ali. Bom, ficou melhor assim? Ok. Então, assim, o que eu vejo, eu tenho acompanhado desde sempre. Eu fiz estradas na escola técnica. Esse curso não existe mais. E, infelizmente, é uma questão, ao meu ver, técnica, de muita técnica envolvida na estrutura da estrada. Vamos lá. Cadê a curva da morte? Que sangrou muitas vidas. Cadê a curva da morte? Ela sumiu. E hoje nós temos a informação que tínhamos, secretário, era de que não haveria passagem de ciclista no trecho em construção, nem de pedestre. E a minha sugestão foi: crie um desvio e identifique esse desvio com segurança. Vamos verificar se isso é possível levar para que... Oi? Não. Aí eu peguei e disse, bom, eu não tenho mais por que ficar fazendo parte dessa comissão, já que não tem valor o que se fala aqui. Porque nós ficamos numa sala com proteção acústica, onde nós falávamos tudo que poderia ser feito e não tinha sido ouvido. E assim continua. Então, esses projetos são feitos, e aí é o bloquinho daqui, o bloquinho de lá, que fecha e não abre. E aí, nesse sentido, eu sugiro a cocriação, onde vários setores se envolvam para contribuir e colaborar para um resultado objetivo para todos. Porque são vários vetores. Nós temos seis rodovias estaduais na ilha. E é um absurdo olhar para elas, de quem participou e viu como exemplo a 401, que era a melhor estrada do sul. Obrigado, João. Obrigado. O Carlos Leite, depois o Sandro Rocco. Boa tarde, sou Carlos Berenhauser Leite, presidente do Sinduscom. Sobre a C401, já tive várias vezes com o engenheiro Pantoja, engenheiro Leandro, próprio secretário, lá no início do ano, tentando entender determinados aspectos aí em relação à desapropriação, depois em relação ao projeto em si, acessos, etc., etc., né? E essa questão da drenagem, né? Assim, eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é muito importante, deputado Marquito, assim, parabéns. Né? Eu acho que nós temos a oportunidade de usar esse caso aqui, são 10 quilômetros ali da obra, 10 quilômetros aproximadamente de obra, né? Para servir de exemplo de como organizar o futuro de Florianópolis daqui para frente em relação às 6 SCs que foram citadas aqui. Ou seja, nós estamos aqui vivendo esse problema, né, mas que esse problema sirva de exemplo de como é que nós podemos resolver essas questões. Eu na qualidade de representante, né, do setor da construção civil,
pelo menos do setor organizado, aí dos associados, né, eu coloco que nós temos condição, né, de fazer mais coisas do que está sendo feito. Por exemplo, em toda aquela região, ou ao longo de todas as SCs, vão sair empreendimentos, sejam eles grandes, pequenos, maiores, comerciais, industriais, não sei, moradia. Existe a outorga onerosa do direito de construir. Então, nós não podemos pensar que nós não temos condição, por exemplo, de desenvolver um grande projeto de macrodrenagem de toda aquela bacia, né? Não, mas não tenho dinheiro. Tenho dinheiro. É simplesmente pegar a verba, ou parte da verba da outorga onerosa, daqueles projetos daquela região, ou de um determinado trecho, e direcionar para quê? Para fazer um projeto de toda a região. E é óbvio que isso aí tem que estar combinado entre assim, ó, o poder municipal, estadual e federal, porque nós temos que lembrar que, no caso, Obrigado. O Sandro Rocco e depois... Sandra, desculpa, Sandra. Oxe. E o Luciano Rocco, é isso? Boa tarde. Eu sou Sandra Rocco. Eu não estou ligada a nenhuma associação. Eu sou moradora do Cacupé e vim exercer a minha cidadania. Eu fiquei impressionada ao saber que não tem um projeto de drenagem, não tem um projeto de ciclovia, e eu acho isso extremamente amador, né? Na realidade, uma cidade que faz o marketing de sustentável e inteligente, mas a sua mobilidade está no século passado. Porque, se a gente fosse falar em mobilidade mesmo, a gente teria transporte marítimo integrado com ciclovia, e a Curitiba acabou de lançar o bonde sobre trilhos com eletromagnético, passando no meio da 401, ligando o centro ao norte, entendeu? Um VLT, um veículo leve sobre trilhos com mobilidade, rápido e que atenda a população de uma forma confortável. Eu sofro diariamente, eu e minha família, com a questão do trânsito na SC 401. E é lamentar. E agora, na temporada, a gente já está pensando o terror e o inferno na terra que vai ser a SC 401. Porque também um grande problema é a alça do SIC, né? Da SC para cá. Qualquer acidente ali se para. Então, se pensa ainda muito pequeno em termos de mobilidade em Florianópolis. E, nesse sentido, as pessoas viajam para fora, conhecem outras cidades. Eu tenho certeza que nossos governantes fazem isso, mas parece que não aprendem. Eu acho que realmente não há interesse genuíno em resolver o problema da população, em ouvir a população e as suas necessidades, como bem botou o pessoal do Monte Verde, e que mora ali no entorno da SC e sabe o que passa todo dia. É isso. Muito obrigado, Sandra. Desculpa te chamar 2 vezes, Sandra. Então, eu passo agora para o Luciano Rocco. Boa tarde a todos. Eu sou morador do Cacupé. Os que me antecederam já trouxeram questões muito pertinentes e importantes. Eu só queria reforçar as questões de segurança para o ciclista, né? Porque a ciclofaixa não é segura. Eu fico muito surpreso e indignado em saber que vai ser uma ciclofaixa para ligar a 401 para o centro, né? E não uma ciclovia, que eu acho que que nos daria segurança para circular. Uma outra questão que eu queria apontar é uma faixa exclusiva para as motocicletas na 401, como já existe em São Paulo, por exemplo, né? Eu soube por noticiário que haverá essa ciclofaixa na Beira-Mar Norte, né? Mas por que não
pode já fazer na 401. A gente vê essa obra em andamento, que já fizeram pintura das faixas de rolagem ali, já apagaram, pintaram de novo, ou seja, é um desperdício de dinheiro público, né? Então, assim, por que já não faz uma coisa pensando em como vai ficar, vai ser definitiva? E essa questão das motocicletas é uma coisa que realmente é assim, é a quantidade de acidentes que ocupam os hospitais, né, as emergências, as UTIs, 50% dos leitos são ocupados por motociclistas, ou seja, tem que pensar numa forma mais civilizada da mobilidade, com o motorista, o ônibus, aumentar a frequência de ônibus naquela região, no Cacupé. Então, é basicamente nessas questões de mobilidade e de segurança que eu gostaria de ouvi-los. Obrigado. Muito obrigado, Leon. Agora o Leon, e depois do Leon já prepara a Juliana, diretora administrativa da Mobice. Olá, pessoal. Eu me chamo Leonard Bravo Zaibut, sou arquiteto e urbanista e autor da Drag Urbana nas redes sociais. Bem, vim responder algumas coisas aqui porque falaram que não tem demanda para uma faixa exclusiva de ônibus na SC401. Então eu convido para pegar o ônibus Ticã direto até lá no horário de pico, que com certeza vai ir de pé nessa linha de ônibus. E assim, gente, é prioritário a gente investir em faixas exclusivas de ônibus, não só na SC401. É isso que vai resolver os engarrafamentos, o problema de trânsito, de mobilidade que a gente vive falando aqui. E já tem estudos, já tem livros falando sobre o processo de segregação em Florianópolis e a quantidade de investimentos públicos que já foi feito em direção ao norte da ilha, especialmente na SC 401, e sempre são obras para ampliar a capacidade viária do indivíduo do carro, do veículo motorizado, e não do transporte coletivo de massa, da classe trabalhadora. Então, assim, é imprescindível que essa obra seja pensada com uma faixa exclusiva de ônibus. Não é possível que eles estão executando essa obra sem pensar num planejamento de ônibus, sem pensar num planejamento de ciclovia, sem pensar num planejamento de drenagem urbana. Aí estão falando para a gente que estão pensando enquanto estão executando a obra. Ou seja, quando finalizarem a obra, vão gastar mais recurso para recuperar as coisas, para arrumar as coisas que não estão sendo pensadas agora. E a comunidade está trazendo isso aqui, que o bairro já sofre, o bairro do entorno, né, os bairros do entorno já sofrem com os alagamentos. Então, no momento que a gente impermeabilizar mais área, e esse não está sendo pensado na drenagem dessa rodovia, gente, vai alagar ainda mais os prédios no contexto de emergência climática que a gente está falando. Então, todo esse planejamento urbano irresponsável, que parece que só existe no vocabulário, porque na prática não existe planejamento urbano, nem de mobilidade. O que está acontecendo aqui, que a gente está vendo, é um desperdício de recurso público e uma obra para TikTok, uma obra de marqueteira. É isso. Boa tarde. Obrigado, Leon. A Juliana. E prepara o Gregório também. Depois do Gregório, por fim, o Lafayette para finalizar a sessão. Foi? Boa noite, gente. Não tem... Aonde que liga? Eita, obrigado. Ô, Marquito. Eu acho que todo mundo já falou quase tudo e eu estou um pouco sufocada, sem saber exatamente agora o que falar. Mas eu queria dizer por que eu estou aqui, porque todos estão aqui, porque a 401 é a única via que liga o centro ao norte. E a gente não tem outra opção. A gente não tem outra opção para circular de qualquer veículo que seja. E a gente não pode se dar ao luxo de não usá-la como via para transitar. Inclusive, o problema de drenagem afeta também a população que circula por ali, não a população só que reside, né? A gente não pode pensar na possibilidade de se afogar. Apesar de ser evidente, isso está acontecendo, e eu queria pedir para o Marquito qual é a alternativa que a gente tem. A gente precisa encaminhar algo, a gente precisa sair daqui com encaminhamentos. Quais são as possibilidades de encaminhamentos? Porque todas as legislações estão sendo atropeladas nessa forma de atuar da Prefeitura e do Estado. Federal, estadual e municipal, plano diretor, enfim.
como a gente está admitindo que isso está acontecendo? Como a gente está admitindo que pessoas deixem de transitar com liberdade e segurança? O que a gente pode fazer? Eu só quero deixar esse pedido de encaminhamento claro, Marquito, porque daqui a gente não pode sair sem esse encaminhamento. Obrigado. Obrigado, Juliana. Agora o Gregório e aí depois o Lafayette. Boa tarde a todos. Eu represento casas que acolhem autistas adultos, ou seja, uma situação crítica, né? E eu, né, dessa posição, estou olhando para a eleição de 2026, que vai eleger 2 senadores aqui em Santa Catarina. Então, gostaria que vocês pensassem nisso. Nesses 2 senadores que vão ser eleitos aqui em Santa Catarina para tratar desse assunto, por exemplo. Quero lembrar vocês sobre a necessidade de caminhadas saudáveis, andar de maneira saudável. Gostaria que, ao final dessa obra, o número de pedestres que morrem em acidentes de trânsito diminua pelo menos em 20%. Que mais de metade da população possa se exercitar pelo menos 30 minutos por dia, considerando o desenvolvimento dessa obra. Que as pessoas com deficiência motora tenham mobilidade independente, sem assistência, né? Que a gente reduza o espaço para carros nessas vias com a finalidade de aumentar calçadas, né? Não só tudo que a gente está conversando aqui. Que a densidade de carros seja reduzida a um índice, sei lá, de 150 carros por 1000, não sei qual é o caso aqui. Que os trajetos dentro de regiões da cidade, como esta, devam ser planejados para serem de no máximo 8 quilômetros, com o objetivo de incentivar caminhadas. Tá bom? Tenho certeza que vários de vocês caminham saudavelmente o tempo todo. Cadê minha amiga Bárbara? Vem cá, Bárbara. Você tem seu minuto. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de dividir o tempo aqui. Moradora da Cachoeira do Bom Jesus, usuária da SC, e muito preocupada com a travessia da SC 401, com baixo número de passarela, aflita cada vez que passo no Monte Verde e vejo os estudantes do SENAC se jogando na SC para tentar atravessar 2 pistas, e agora com 3 pistas. Mas não só... Vou ser bem breve. Não só no trecho que está sendo ampliado, a SC começa em Canasvieiras, quando circulo, então, circulo do início ao fim, a quantidade de passarela é insuficiente. E eu espero que a gente não precise aguardar mais mortes, a gente não precisa esperar como o Ratones esperou muitíssimos anos para ter uma passarela, porque a gente tem isso, pessoas que transitam entre os bairros dessa SC que tem tantos quilômetros de extensão e não tem como atravessá-la. Então, me solidarizo aos ciclistas e peço atenção aos pedestres. A gente precisa se movimentar. Obrigada. Lafayette. Boa noite a todos e todas. Eu sou Lafayette Neves, sou do Conselho de Mobilidade e Urbanismo da cidade de Florianópolis e também participo do grupo de pesquisa, né, Cidade e Mobilidade, com o Lino, com o Hélio, que estão aqui. E sou morador lá da região sul do Campeche. Eu quero reservar esse tempinho para falar sobre a questão de mobilidade. Há uma explosão de construções em toda a região sul, como foi no norte. E o problema de consequência imediata é exatamente essa questão da mobilidade. E a questão do transporte de massa, o transporte coletivo. Nós vamos gerar um caos anunciado. Não há possibilidade, como está acontecendo no sul, de empreendimentos de 400 apartamentos, pensando que o pessoal vai para lá do quê? De carro. Como é que nós vamos resolver isso? É o transporte de massa. Tem que haver uma opção política na cidade. Eu fui por 8 anos do Conselho da cidade de Curitiba. Alguma coisa eu absorvi daquilo lá. E do grupo de transporte ligado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano durante 8 anos. E nós conseguimos avançar.
estamos substituindo lá o BRT pelo carro elétrico, ônibus elétrico. Então também já foi implantado lá. O bonde, terça-feira, vocês viram na mídia? 300 passageiros. Esse bonde chinês, está pronta a tecnologia. Vamos botar o BRT para gastar milhões para ter pista só para ele e não vai resolver, vai agravar. segundos. Ele não compete em termos de tirar uma pista dos carros. Ele convive. Eu acho que não dá mais, gente, para pensar no BRT. Será que é possível convencer os gestores? É necessário ainda convencer os gestores? Que já temos tecnologia mais avançada, e Curitiba, que foi modelo para o mundo, já está substituindo o BRT. Então, é nesse sentido que eu estou aqui hoje, vivo aqui há alguns anos, estou aqui hoje para exatamente pensar e trabalhar nessa direção, né, junto com todos vocês, porque sem esse entendimento Obrigado, Lafayette. Eu vou quebrar aqui e vou chamar o Ricardo Levi, que ficou sem inscrição, mas que foi ele que motivou. Ele tem uma pasta ali, um dossiê. Tem 2 minutos, Ricardo. Eu sei que é pouco, mas... Queria falar com a turma do Monte Verde que os problemas são sistêmicos, né? A gente tem uma bacia hidrográfica, que é a Bacia do Saco Grande, que é imensa, tem uma captação brutal, colossal de água, e aí tem um dique, que é esse C401, é um dique, e a água tem que passar por esse dique. Então, isso aí exige técnica, exige projeto, exige inteligência, mas, acima de tudo, vontade política. Mas eu quero dizer que a nossa solução tem que ser conjunta, nós temos que nos aliar em busca dessas soluções, né? Não adianta jogar água para um lado e melhorar o problema de um e piorar o do outro. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, foi falado aqui, encaminhamentos e soluções concretas. Isso que é o mais importante de tudo. Então, eu queria dizer que eu fui pesquisar um pouco, eu sou professor da rede municipal, mas eu fui pesquisar sobre a questão da omissão do gestor. Tanto o gestor municipal quanto o gestor estadual têm a informação de que tem problemas, tem prejuízos, tem problemas materiais e também, possivelmente, humanos. Então, a omissão do gestor diante dessa situação, ela vai incorrer em vários artigos do Código Penal. Artigo 13, 13º, crime de omissão imprópria. Então, o gestor tem a informação de que tem um problema, ele é obrigado a agir. Então, eu estou aqui para propor, né? Eu gostei muito da fala do representante do Sinduscom, porque ele falou de um problema que é imprescindível que seja resolvido, que é de onde vem a verba. Então, tem a vontade política, tem de onde vem a verba, falta a parte técnica, né, que se faça um belo projeto e se resolva. Gostaria, antes de concluir, falar que em 1997, eu estou mexendo com esse assunto do alagamento da entrada do Cacupé, esse aqui é um projeto do DER, antigo DER, né? Gostaria de mostrar para o senhor, depois com calma, quando terminar, né? Não é questão que, porque tem 2 casas, então não podemos fazer nada. Nós já temos enviado ofícios abaixo-assinados, tanto para si, quanto para a Secretaria da Prefeitura de Obras. E as respostas são, a gente não vai fazer nada. Todo mundo cruza os braços e não importa. Então, eu queria falar isso, que dá para desentupir, sim. Eu conversei com o coronel da Defesa Civil, são 500 metros de canalização, tem como...
Entendendo o recado do Zébio, mas o Ricardo Levi já entregou esse dossiê, esse material para a gente tem em mãos, então a gente já tem o material todo que o Ricardo Levi encaminhou para a gente, inclusive foi base para parte dos nossos ofícios, né, encaminhados a si, encaminhados à Secretaria também de Infraestrutura do município, então tá tranquilo, tá bom. Gente, eu vou passar agora, tá, aqui para o Luiz, ele vai apresentar o que a Secretaria de Infraestrutura pode fazer e eu vou também propor os encaminhamentos, tá? E aí a gente vai finalizar essa audiência. Bem, o que eu tenho percebido, e eu acho que todos vocês também, é que precisaria ter um trabalho conjunto, Prefeitura, Estado e Governo Federal, porque só o Governo do Estado não vai conseguir resolver o problema. E sociedade organizada para ajudar na contribuição das informações, né? Sim. E então, o que eu diria, eu vou levar tudo que eu ouvi aqui, tudo que eu recebi de informação, né, e repassarei para o secretário e vou sugerir que seja feita uma reunião com a prefeitura para que a gente comece a pensar num projeto, né, inicialmente num projeto, futuramente no recurso e na aplicação do projeto, tornando-se obra, né, efetiva, uma obra efetiva. Mais do que isso, eu não vou poder adotar algum encaminhamento mais decisivo, porque eu sou apenas um diretor. Isso depende do secretário, do governador, para uma maior definição do que a gente poderá realizar. Só quero salientar que a nossa obra ela é pequena perto do tamanho da 401. Ela está projetada com calçadas dos dois lados, para trazer segurança ao pedestre e mobilidade para um deficiente, um PCD, com visão, né, com de visão. Tanto que a gente vai ter podotátil dos dois lados. Eu acho que daria também para colocar uma ciclofaixa do outro lado, no trecho daquela... Não, dos dois lados não dariam todo esse trecho, só na área do Cacupé até lá no... Não daria para colocar ali, porque passa na reserva ecológica dos Carijós. Do Caminho dos Açores até na maçonaria. Porque ali a gente já está projetando uma calçada. Então a gente, de repente, poderia alargar um pouco mais e prever uma pista, pelo menos parcial, até aquele ponto. Não, essa travessia tem que ser em desnível, né? Ela não é em nível. Tem que ser. Certo. Então, a gente poderia marcar uma reunião, eu acho que com a Mobice, né, para a gente pensar em algumas soluções, com o professor. A gente vai ver o estudo do DR de antigamente e ver se é possível a gente implantar o mais breve possível. Tá bom? Acho que encaminhamento que eu poderia dar é esse aqui. Então, temos 2 encaminhamentos. A Secretaria está se comprometendo em ouvir as entidades comunitárias em relação a essa questão da drenagem, seja para o Monte Verde, para o Saco Grande e para a entrada do Cacupé. Tá? É isso, Luiz? Se compromete em conversar com as entidades representativas da mobilidade ativa, para discutir a questão do cruzamento e do uso das ciclofias e ciclofaixas. E o meu encaminhamento, eu vou acolher todas as manifestações aqui, a preocupação da comunidade, associado ao atual contrato, que a Secretaria de Infraestrutura opera, e com as informações que nós tivemos ou que não tivemos, e eu vou encaminhar isso ao Tribunal de Contas, né? Como preocupação séria do uso do dinheiro público em relação ao retorno e às consequências, né, da ausência de infraestruturas tão importantes. E, como o próprio Luiz falou, o atual contrato não dá conta de fazer essas questões que estão sendo faladas, né? Então, eu vou representar ao Tribunal de Contas a síntese dessa nossa audiência pública. Eu também vou refazer o pedido, tá, de audiência pública. Porque o que eu ouvi aqui é que entidades comunitárias estão desde janeiro tentando conversar
com as autoridades não consegue, nem com a Secretaria do Município, nem com a Secretaria do Estado. Então, querendo ou não, esse é um instrumento legislativo que nós temos. Tá? E eu prezo muito por ele. A audiência pública pode ter 1.500 pessoas, a audiência pública pode ter 15 pessoas. Para mim, ela tem muita importância porque, em todas elas, pessoas que nunca falaram, que nunca tiveram oportunidade de confrontar as suas opiniões com o poder público, têm essa oportunidade. Inclusive, saindo com medidas aqui, né, ouvidas pelo Luiz, e que vão encontrar com a comunidade em um segundo momento. Mas eu vou reforçar o pedido, eu vou refazê-lo, para ano que vem, quando a gente abrir de novo, a gente protocolar na comissão e a gente ter uma nova audiência pública. Quem sabe a gente só vai estar colhendo os resultados positivos e não precisar mais ter aqui relatos, né, como nós temos essa querida aí que perdeu tudo numa enxurrada, e é muito forte o que aconteceu ali, e a gente não quer que isso repita. Então, é isso. Então, eu queria colocar mais esse ponto. E queria aqui muito também poder encaminhar a necessidade de haver um documento conveniando entre a Prefeitura e o Governo do Estado para fazer as obras de drenagem. Então, eu, enquanto deputado, vou encaminhar também, que foi encaminhamento dessa audiência, um requerimento para que o município e o Estado firmem o convênio para que haja a realização das obras sem ter problema, porque não tem contrato, não tem convênio, não tem o termo assinado. Então, queria fechar assim com esses 3 encaminhamentos, certo? Isso tudo a gente vai, o Fernandinho depois tem esse trabalhinho para poder fazer, né? E a gente encaminha antes do recesso legislativo aqui. Isso. Uhum. Legal. Uhum. Então tá. Então no pedido, no requerimento para o conveniar entre o Estado e o município, fazer um destaque que pode ser usado o fundo de outorga onerosa. É isso. Tá. Boa. Tá. Deixa eu passar aqui rapidamente, nós vamos encaminhar esse ponto e daí vamos finalizar, né? Bom, deputado, só agradecer a todos, dizer que fico muito satisfeito de poder estar com vocês ouvindo, porque é com base no feedback que nós, eu também sou, né, cidadão, podemos dar aos gestores, é que as coisas acabam melhorando. No que tange ao transporte público da região metropolitana, só para dizer para os senhores que tudo aquilo que foi conversado e sugerido aqui está contemplado no projeto do novo edital que está para ser lançado agora no ano que vem, né? Então, nós estamos preparando isso, nós vamos ter um transporte coletivo diferenciado aqui em Santa Catarina. Só fazer um esclarecimento bem rápido, que a modalidade de BRT ela é essencial para o funcionamento do transporte público com ônibus elétricos, como o BUD de Curitiba, e ele vai ter que trabalhar em pista segregada também, porque o BUD tem autonomia só de 40 quilômetros para cada recarga, então ele não pode ficar jamais preso em um engarrafamento de trânsito. Então, o BRT, que é a segregação da faixa, ele é essencial para o funcionamento do transporte coletivo eficaz, com velocidade, atender todo passageiro. E mais, nós estamos incorporando também no plano de investimento a questão da Mobility as a Service, que é o MaaS. Então, é um avanço ainda em relação a isso, onde a gente vai poder, aí sim, integrar os modais de mobilidade também, porque o transporte coletivo é apenas o transporte para médios e longos deslocamentos, mas o pequeno deslocamento, a primeira e a última milha do deslocamento, como eu vou da minha casa até o ponto de ônibus, como eu vou do ponto de ônibus até o supermercado, ele precisa também estar contemplado no projeto. E a gente está fazendo um olhar com base nisso, com todos os conhecimentos que a UFSC nos deu, o professor Rodolfo, lá do Labtrans, que a gente conversa bastante, a gente está planejando tudo isso. Tá? Então, era isso, só dizer que
isso está contemplado já no próximo edital. É isso, gente. Obrigado pela presença, agradeço a paciência de todo mundo. Por favor, eu vou te dar o microfone para falar. Fazer, só um minutinho. Eu peço desculpa, né, pelo horário e tudo, mas assim, eu gostaria de pedir uma atenção, principalmente, né, nas questões das calçadas, né. A gente tem piso tátil ao longo da cidade inteira, tem ao longo do estado, né, que aqui é uma questão do estado propriamente, né, da SC 401. Só que assim, os pisos táteis, eles estão fora do padrão. Eles estão na beira das calçadas, onde a gente corre o risco de cair onde passa os carros. Tem a questão, se não está no meio da calçada e tem plantas no meio do piso tátil, ou postes, lixeiras, ou abrem buracos do nada. Então, assim, eu peço, né, que tenha esse olhar também, porque é muito difícil para a gente, no dia a dia, passar por tudo que a gente passa, nas enchentes que a gente passou esse ano. E não foi só esse ano. 2018, eu perdi tudo. Esse ano eu perdi tudo. Então, assim, por favor, olhem com um olhar de carinho e atenção como se fossem as famílias de vocês. E obrigada por, né, dar essa oportunidade pra gente. Toda a nossa solidariedade, né? E que bom que tu também pegou o microfone e falou. É importante, para isso serve a audiência pública, para isso que a gente tem que abrir sempre esse espaço para ouvir as pessoas. E quando tu falavas, eu já falava para o Luiz, olha, é inacreditável a falta de padrão do piso tátil em Florianópolis, assim, é inaceitável, né? Então, fica aqui o registro, né? E fica aqui a atenção também da fiscalização das obras em relação a isso. E a gente vai dar o destaque nos encaminhamentos do teu pedido, inclusive encaminhando para a prefeitura esse teu pedido. Então, é isso, gente. Agradeço a presença de todos e eu dou por encerrada a audiência pública.